Nessa mesa a gente tem alguns dos exemplares que a gente coletou na expedição até agora. O que a gente tem aqui, na verdade, são amostras, né, são consideradas amostras de uma população. Então, a gente coleta alguns indivíduos, tipicamente aí 3, 4 indivíduos de cada espécie, quando é possível, para poder ter essa amostragem. E isso é bem interessante, porque assim a gente, primeiro, documenta a presença da espécie na região, né, documenta de uma maneira inequívoca a presença de uma espécie aqui na região. E depois, esses animais que são coletados, eles são também aproveitados no seu máximo. A nossa ideia é que essas etiquetas que acompanham cada espécime sejam repletas de informação para que os pesquisadores que forem estudar esse material possam aproveitar da melhor maneira possível o nosso trabalho. Uma das coisas que chama mais atenção na preparação das aves é justamente a gente substituir o olho por algodão, né? A informação precisa ser precisa sobre cores que desaparecem com o tempo, como a cor do bico, a cor das pernas e a cor do olho, que são cores que você não consegue preservar no material quando você prepara. A gente coloca algodão, primeiro por uma questão de praticidade, porque no campo fica mais fácil, e segundo, porque se a gente tivesse que colocar olho de vidro ou olho de boneca em cada um dos passarinhos com a cor precisa, a gente dificilmente conseguiria cobrir toda a variação que você tem dentro das aves. Então, convencionou-se de se colocar o olhinho de algodão e a gente anota no verso da etiqueta a cor original da íris, que é a parte colorida do olho. A pena é uma estrutura morta, né? Assim que ela emerge, que ela nasce, ela já não tem nenhum tipo de modificação, então ela mantém-se inalterada ao longo dos séculos. A gente tem exemplares no museu que tem mais de 120 anos que foram coletados e que estão brilhantes como esse bicho aqui. Não tem nenhum problema de alterar. Esses exemplares já estão preparados para seguirem para São Paulo, para o Museu de Zoologia da USP, onde eles vão ser, então, comparados com os exemplares que já se encontram na coleção. Essa é a maneira, digamos, clássica de se trabalhar em zoologia e é todo um trabalho muito sério, onde a gente realmente procura mostrar alguns poucos indivíduos dessa população de maneira ética e humanitária para que esses animais possam servir para responder as perguntas que a gente tem a respeito da diversidade biológica na Amazônia. Um bicho interessante que a gente pegou aqui é esse gavião, que é uma espécie migratória que vem do centro-sul dos Estados Unidos e vem passar o inverno aqui no Brasil, né? Aqui no norte da América do Sul, pegando essa parte do Brasil. É um dos poucos exemplares que a gente tem em museus brasileiros coletados no Brasil, então um bicho bem importante por isso, talvez tenha sido um dos bichos mais interessantes que a gente pegou aqui na expedição até agora. Eles sabem procurar comida aqui, né? Ele se alimenta de pequenas aves, pequenos lagartos, insetos também que ele captura quando está voando. Então esse é um bicho bem interessante porque muitas vezes para essas aves migratórias nós não sabemos muito bem onde elas passam o inverno delas, né? Aqui na América do Sul. Então essa expedição aqui para Maturacá, aqui para o Pico da Neblina, tem sido bem interessante porque nós pegamos vários migratórios. Esse aqui é uma outra espécie migratória da América do Norte, que também foi capturada aqui. Outra ave que atravessa grande parte dos Estados Unidos, o Caribe, a América Central, e vem parar aqui no norte, né, do Brasil para passar o inverno. E claro, não podia deixar de falar destas espécies que também são migratórias, que são os maçaricos, que também são do hemisfério norte. Essa aqui vem do Canadá e dos Estados Unidos, e que quando começa o inverno no hemisfério norte, elas vêm para o hemisfério sul para passar essa temporada. Como exemplos de animais da fauna tipicamente amazônica, a gente tem esse aqui, que é um indivíduo muito interessante, é um macho de uma espécie que se chama saurá, de pescoço preto. Essa família de aves, em geral, aqui na América do Sul, ela é comparada em termos de beleza e de complexidade de comportamento às aves do paraíso da Papua Nova Guiné. Então os machos são muito coloridos, como vocês podem ver, as fêmeas possuem cores mais discretas, e esse bicho é particularmente interessante, que se você olha nas asas, você vê que as penas da asa são bastante modificadas, bastante curvadas. Então esse animal, quando está fazendo display para conquistar a fêmea, quando ele está fazendo a exibição para conquistar a fêmea, ele não só exibe essa coloração vermelho muito forte, com esse contraste de preto, que chama muita atenção na floresta, mas também
realiza uma dança e produz um som que você consegue ouvir de longe. Então é bem interessante de se ver dentro da mata. Outra família que só tem aqui na região neotropical, ou seja, do sul do México até a Argentina, e que não ocorre em nenhum outro lugar do mundo, são os tangarás. Né? O nome técnico da família é Pipridae, mas o nome popular são os tangarás. Eles também são muito caracterizados pela plumagem muito contrastante dos machos. Então os machos têm uma plumagem muito chamativa, muito brilhante, enquanto que as fêmeas são em geral verdinhas com a plumagem bem discreta. E é interessante que a maioria das espécies se distingue pela cor da cabeça dos machos, como a gente pode ver aqui. Então aqui a gente tem 3 espécies diferentes e uma fêmeazinha para mostrar, né? Então 3 espécies distintas aqui, e esses bichos são entre as aves mais interessantes que a gente tem aqui no Brasil, para quem gosta de observar as aves, porque esses machos se reúnem, né, de cada espécie se reúnem em arenas coletivas, onde eles dançam para tentar conquistar a fêmea. Então eles têm dancinhas muito características de cada espécie, que envolvem aí exibição de áreas coloridas da plumagem, uma vocalização toda particular para isso, e a fêmea que escolhe o macho. Então a fêmea vai até essa arena, observa os machos que estão dançando e aquele que lhe agrada mais, né, aquele machinho que ela acha que dançou melhor, que se exibiu melhor, é o que ela vai deixar copular com ela. E aí ela faz todo o cuidado parental. Ela que obviamente vai fazer o ninho, construir o ninho, óbvio que vai botar os ovos, né? Só ela pode fazer isso, cuidar dos filhotes. Então todo o cuidado parental é dela, mas os adultos, os machos adultos, acabam tendo uma taxa de predação às vezes maior, porque eles são muito mais aparecidos, né? Muito mais evidentes do que as fêmeas, que são muito discretas. Esse aqui é um periquito conhecido como, aqui na Amazônia, como marianinha, né? Essa espécie é típica aqui da margem norte do rio Amazonas. Eles vivem em bandinhos pequenos, de 4, 5 indivíduos só, e tem uma vocalização muito característica. E é um indicador, é um bicho que indica para nós que você está numa boa floresta. E essa é uma característica legal das aves. Você, vendo algumas poucas espécies, você pode dizer com certeza a qualidade da mata. Então, alguns bichos que a gente coletou aqui indicam para a gente de forma muito precisa a qualidade do ambiente. Se você está num ambiente alterado, num ambiente que teve algum corte seletivo ou que está sendo destruído, as aves são um indicador muito importante nesse sentido. Elas têm algumas características de seleção de hábitat muito fortes, então elas só ocorrem em determinados pontos ou determinados tipos de floresta. Elas sentem muito rápido as alterações ambientais, então se você tem o desaparecimento de alguma espécie mais sensível, você sabe que aquela área foi alterada, ou se você tem o aparecimento, por outro lado, de espécies mais generalistas, você sabe que essa área também já foi alterada. Então as aves te dão com muita precisão uma fotografia muito clara do que está acontecendo na floresta. Outra espécie interessante que a gente capturou aqui foi essa gralha, que é uma gralha bastante rara em coleções científicas. Ela não é uma gralha comum, ela é endêmica desse pedaço aqui do Alto Rio Negro, no norte do Brasil. É um bicho relativamente comum aqui na região de Maturacá e é um dos poucos exemplares existentes hoje no planeta que tem tecidos para análises genéticas. Na Amazônia, a gente tem uma quantidade bastante expressiva de tucanos. Você chega a ter em algumas localidades 6, 7 espécies de tucanos compartilhando o mesmo ambiente. E como é que elas compartilham? Cada uma delas vai ter uma adaptação no tamanho do bico, no próprio tamanho corporal e no tipo de fruto que eles vão consumir. Então aqui nessa região onde a gente está agora, a gente já detectou 6 espécies de tucanos diferentes. Essa aqui é uma das menores, é um araçari, na verdade, um tucaninho. Os tucanos de pequeno porte são geralmente chamados de araçari. É uma espécie também bem difícil de você encontrar em coleções científicas. É o primeiro material genético que a gente tem dessa espécie lá no Museu de Zoologia. Os tucanos geralmente não têm um dimorfismo, ou seja, uma diferença de plumagem entre os sexos muito evidente. O que geralmente a gente sabe separar machos e fêmeas, quando você tem um casal, é pelo próprio tamanho do bico. O macho está em cima, tem o bico maior do que o bico da fêmea. Então essa é uma diferença bem importante.
facilita para identificar os sexos. Mas a plumagem deles é bem similar, é igual na verdade.